Vai recuperar esse vídeo já para colocar aqui de novo, tá? Porque é bastante importante a gente ter essa fala. Afinal de contas, é o Procurador de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o Marcelo Rocha Monteiro, e ele fez uma declaração bem expansiva aí. A gente já mostra. Enquanto isso, Anne, a gente precisa explicar o que é a tal da arguição, veja se está certo a pronúncia, de descumprimento de preceito fundamental, a ADPF, conhecida como a DPF das favelas. O que isso quer dizer? Perfeito, Carla. A ADPF é uma das ações, né, que é possível de serem ajuizadas perante o STF. E nesse caso é quando o argumento é de que algum serviço público, algum setor público está ultrapassando preceitos fundamentais constitucionais. E nesse caso a gente está falando de uma ação ajuizada pelo PSB. A gente sempre fala dos partidos por aqui, então é importante vocês saberem que foi o PSB que ajuizou essa ação, falando que as operações que aconteciam no Rio de Janeiro ultrapassavam vários preceitos fundamentais constitucionais, ou seja, falando que a polícia estava ultrapassando ali os seus direitos e haviam direitos humanos dos criminosos sendo violados nessas operações e pedindo para que o STF, né, tomasse uma decisão. Isso é de extrema relevância no dia de hoje, inclusive não é só hoje que a gente está falando sobre isso, porque quem que é o relator desse caso? O relator do caso é o presidente Edson Fachin. Inclusive, eu lembro que quando o Fachin assumiu a presidência do STF, nós trouxemos esses comentários aqui na Gazeta. O Serrão, que está aqui com a gente hoje também, ele também disse sobre isso, porque o Fachin, já naquela época, ele tinha tomado uma decisão como relator dessa ADPF para enfraquecer o poder da polícia dentro das operações do Rio de Janeiro. E agora, quem que é o relator, né? De repente, a gente tem um novo relator aí dessa ADPF. Adivinhem quem é? Coloquem aqui no chat o nome de quem vocês acham que pegou para si essa ADPF. Sim, ele mesmo, Alexandre de Moraes, assumiu a relatoria dessa ADPF e já pediu para a PGR se justificar diante dos direitos humanos que foram violados nessa operação. Parece que agora ele sabe o que é direitos humanos, né? Quando a gente fala de todos os prisioneiros políticos que estão lá encarcerados no dia 8 de janeiro, inclusive temos morte decorrente disso, o caso do Clazão, por negligência de Alexandre de Moraes, aí não existe direitos humanos. Mas agora, quando a gente está falando de criminosos que foram mortos na maior operação policial da história do Rio de Janeiro, porque existem lugares que estão inacessíveis, que o crime comanda, e aí houve uma operação policial que deixou inclusive 4 policiais mortos, aí a gente tem que falar em direitos humanos, palavras essas esquecidas até então por Alexandre de Moraes. Mas ok, o Alexandre de Moraes assumiu, né, pediu explicações para a PGR, vale lembrar que o relatório do Edson Fachin também enfraquecia o poder da polícia, e isso é extremamente preocupante por vários aspectos. Primeiro, o importante da gente ressaltar é a judicialização de tudo, né? É evidente que o governador do Rio de Janeiro, ele sabe muito mais sobre o crime organizado do Rio de Janeiro, ele foi eleito para isso, inclusive, claro, ele comete erros, é evidente que sim, mas ele é um governador eleito de um estado tomado pelo crime organizado, de um dos estados mais violentos do Brasil, e ele tem muito mais legitimidade para dizer sobre segurança pública no Rio de Janeiro do que Edson Fachin ou Alexandre de Moraes, que nunca sequer foram eleitos a cargo nenhum. Aí a gente está falando de pessoas em Brasília, né, as grandes autoridades do Brasil, lá, os ministros do STF, tomando decisões de segurança pública do Rio de Janeiro. Então não basta a PEC da segurança pública, que a gente sempre lembra aqui, né, que é a medida do Lula de tentar centralizar tudo na União e fazer com que o governo federal tome decisões, que é grave, é errado, vai dar complicações. Mas ainda assim é um órgão público, né, eleito, um governo federal que também tem autonomia para falar de segurança pública. Não é isso ainda que é problemático, é o STF, né? Uma judicialização que vem de um partido político fazendo com que o STF tome medidas de segurança pública. Extremamente problemático. E mais problemático ainda é a decisão do STF, que é para enfraquecer o poder da polícia, fazer com que fique mais difícil o acesso da polícia a essas áreas e, obviamente, isso fortalece as facções. Inclusive, o resultado disso, desde que essa
a DPF, a primeira, foi julgada e a gente teve o relatório, é o aumento, né, do Comando Vermelho, das áreas comandadas pelo Comando Vermelho no STF, aumento de até 60%. Então a gente vê ali o crime organizado crescendo sem precedentes e o STF jogando em favor do crime organizado, Carla. Quando você fala ali da lista, a lista dos responsáveis por isso é gigantesca, então anotem aí mais alguns nomes, né? Edson Fachin como relator, agora o novo relator Alexandre de narcotráfico e por a gente ter visto essas cenas aterrorizantes nessa terça-feira. Carla.